evolução de conceitos do Freud, desde a sua ideia original lá de inconsciente. É interessante perceber que o Freud ele utiliza já conceitos, termos que já existem. O inconsciente já era assunto de filosofia, assuntos de religiões, né, assunto do abstrato. A histeria já era uma patologia presente, nomenclaturada pela psiquiatria, assim como a própria ideia da psicose ou psicopatias, né? O que Freud, ele, digamos assim, inova, né? Além da psicanálise, que é uma invenção do Freud, é que o inconsciente freudiano, vocês estão percebendo, embora ele se aproprie de uma nomenclatura pré-existente, é um inconsciente individual, solipsista, ou seja, quando o sonhador sonha, se trata do sonhador, né? Freud chama o ser humano para uma busca de resolver os conflitos na sua própria singularidade, né? Não esquecendo que o indivíduo freudiano, social e individual, é o mesmo. Então, quando vamos falar de psicopatologias do cotidiano, estamos também falando da psicopatologia do indivíduo, né? Então, nós vamos trocar muito sobre isso. Até aqui estamos na ideia de inconsciente, na sua distribuição como sistemas, ou seja, ele é consciente, pré-consciente e o próprio inconsciente. Eu costumo pensar que são 3 localizações afetivas, lugares de afeto. Mesmo a consciência é um lugar de afeto, um lugar que você reconhece o afeto. O pré-consciente é um lugar onde você desconhece um pouco e conhece um pouco, ou seja, você tem uma pré-percepção do afetivo. E o inconsciente, você desconhece o afeto, ele fica latente, ele fica, digamos assim, em outro local. Por isso que Freud utiliza o inconsciente não somente como um termo, como muitos utilizam. O sujeito está fora de consciência, ele está no estado de inconsciência. Não é bem a nossa linguagem psicanalítica. O inconsciente é um lugar de comunicação. O inconsciente psicanalítico, freudiano, ele é um modelo estrutural de pensamento também, sabe? Então, o que nós analisamos nos nossos pacientes? A autossabotagem, o ato falho, o xiste, as escapadas, até o sintoma, o delírio do psicótico, a fantasia do neurótico, a psicossomatização da histérica. Pensem comigo, de certa forma, é uma tentativa de comunicação de um sujeito. Por isso que para a psicanálise, um psicanalista, além de não ter os preconceitos estabelecidos, não trabalhar no território do significado, do aconselhamento, como se existisse um lugar de saúde e doença, longe disso, ou perto disso, a ideia psicanalítica é uma ideia de escuta atenta ao movimento. É tão bonito isso aqui, porque ao mesmo que você quebra bastante barreiras. Quem serve para um divã freudiano? Qualquer sujeito que deseja falar de si. Seja ele na estrutura psicótica, seja ele na estrutura perversa, ou esteja ele numa estrutura neurótica. A aparelhagem psíquica do Sigmund Freud, ela serve para você analisar, né, investigar, terapeutizar, cientificar qualquer sujeito que comece a falar no divã. Esta é uma das, eu posso chamar, maravilhas freudianas, né? Então, você que está estudando, a gente que está aqui se aproximando dessa linguagem psicanalítica, guardem isso, né? Quando você estiver escutando um sujeito, mediante a sua dor, o seu sofrimento, o seu sintoma, de certa forma, o que é banido, o que é extinguido, o que é, digamos assim, expulso da vida desse sujeito e sai de um tratamento, é o excesso pulsional. Você não vai mudar uma estrutura, né? Neurose obsessiva, histeria, essa maneira de viver não é o sintoma propriamente dito, até porque existe um quê de verdade nessas estruturas sobre o próprio sujeito. Então, nós não mudamos ninguém, né? É um tabu, não mudamos. Nós escutamos os excessos pulsionais, excessos estes que você pode chamar de sintomas de sofrimento, a saber,
angústia, ansiedade, histeria, neurose, obsessão, compulsão e fobia. Formações de compromisso. Ao mesmo tempo que é um sintoma, gera sofrimento, a pessoa ela perde, digamos, alguma baliza para lidar com a realidade, com o outro, nas relações amorosas, profissionais que sejam. Todavia, a base, a estrutura que formou o mesmo sintoma, ela jamais vai ser banida. Ela pode ser atendida, escutada, compreendida pelo próprio analisando, de preferência, porque o analista tem teoria e o analisando tem prática da poltrona, né? A análise, ela trabalha com um motor e o nome dele é transferência, motor pulsional. O paciente acredita que o analista vai resolver o problema dele. Essa é a transferência. Seja transferindo paternidade, maternidade, seja transferindo sentimentos da infância para o analista. Essa transferência, esse elo entre eu e o meu analisando, é o que permite a terapêutica. Terapêutica é a transferência. De certa forma, ela altera o sintoma. Um sintoma pode estar latente, gerando sofrimento, gerando dores, e por conta da fala, o sujeito começa a tomar as rédeas da existência, do que fala, do discurso, compreender aquilo que não estava tão compreendido, um desejo que não estava sendo reconhecido, e o fato de ser reconhecido o desejo, a força de reconhecimento diminui. Sintoma é a necessidade de reconhecimento desejante. Quanto mais o sujeito fala sobre os seus desejos, mesmo que ele não saiba explicar, mais, ou melhor, né, dizendo, diminui a força do desejo, né? Então, aquilo que estava irreconhecível começa a ficar próximo, seja ele uma carga sexual ou agressiva. Os tabus da consulta, né? O que eu trato com o meu analista? Aquilo que eu não trato na existência, na vida, nem com colega, nem comigo. E quanto mais eu trato isso, mais os sintomas tendem a diminuir. Então, vocês estão compreendendo junto comigo que processo sintomático é uma formação de compromisso advinda do inconsciente. É a própria maneira do inconsciente se manifestar. Aonde está o inconsciente? Se não for através dos atos falhos, xistes, as mancadas da vida, os sintomas e o sonho. Esses fenômenos, que são 5 fenômenos involuntários, são a garantia da manifestação do inconsciente na vida de um sujeito que está discursando, verbalizando, seja no consultório ou na existência.